Você sabia que é possível pintar todos os tons de pele utilizando somente essas 3 cores de lápis? Olá, o meu nome é Kiki Hernani e hoje eu vou ensinar a pintar tons de pele utilizando somente 3 cores de lápis de cor. No caso, essas 3 cores, o azul, o amarelo e o vermelho, também conhecido como cores primárias. Mas por que cores primárias? Eles são conhecidos como cores primárias porque a partir deles a gente consegue tirar outras cores. Então é assim, misturando o azul com o amarelo, a gente tem o verde. Misturando o azul com o vermelho, a gente obtém o roxo. E misturando o vermelho com o amarelo, a gente obtém o laranja. Essas cores que a gente criou a partir da mistura desses lápis, a gente obtém outras cores. No caso, misturando o amarelo no laranja, a gente vai clareando o tom de laranja. A mesma coisa é, se a gente colocar mais vermelho com o amarelo, a gente tem um laranja mais quente, mais próximo do vermelho. Misturando o azul no roxo, a gente tem um roxo azulado. A mesma coisa é, se a gente colocar mais vermelho na mistura do azul com o vermelho, a gente tem aquele roxo mais clarinho, que fica uma cor mais avermelhada também. E misturando o azul no verde, a gente tem um verde mais puxado para o azul, que seria mais ou menos aquela cor daquela joalheria famosa, a Tiffany. Com essas 3 cores de lápis de cor, é possível fazer uma infinidade de coisas, porque eles criam várias outras cores. Antes de irmos para a lista de material, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre utilizar lápis de boa qualidade. Então você está me dizendo que se eu não utilizar um lápis de boa qualidade, significa que eu não vou conseguir fazer a pintura? Não é bem isso. O que eu estou dizendo é que um lápis de boa qualidade garante que você vai conseguir o resultado desejado. Como assim o resultado desejado? Quando falamos de tom de peles negras, especialmente peles mais retintas, estamos falando de pele que exigem mais pigmentos. Então você vai precisar passar mais camadas para que a cor chegue no tom desejado. Então, ao utilizar um lápis de cor de boa qualidade, isso garante que você vai conseguir passar essas camadas. Vocês vão perceber que ao longo da pintura a gente faz várias camadas. Então a gente passa uma camada de uma cor, depois passa da outra, depois vem com outra por cima e vai repetindo o processo até chegar no tom de pele desejado. Lápis de cor desses escolares que a gente encontra nas papelarias, eles são lápis que ele tem muita cera na sua composição. Então, conforme você vai passando ele sobre o papel, ele cria uma película. Tanto que quando você passa o dedo, você percebe que aquilo está meio liso. Isso é em função da cera que está na composição daqueles lápis. Então, conforme você vai passando a camada, chega um momento que ele não aceita mais pigmento, que ele não aceita mais camadas. Isso significa que você não vai chegar naquele tom de pele desejado, especialmente de peles mais retintas. E também sobre o papel. Ter um papel de qualidade também é bom porque esses papéis escolares que nós encontramos nas papelarias, eles não aceitam muito bem a água. Então, conforme você vai passando a água por cima, ele vai soltando uns pelinhos, ele vai soltando umas bolinhas. Então, por isso que é tão importante trabalhar com um papel para aquarela. Afinal, nós estamos trabalhando com lápis aquarelável e nós estamos fazendo uma técnica molhada. Então, precisa ser um lápis que ele suporte uma quantidade grande de água, porque às vezes a gente vai precisar passar muita água para poder misturar as cores, para que elas fiquem mais homogêneas e não fiquem tão manchadas no papel. Isso se essa não for o seu objetivo, porque o bom da aquarela é poder você trabalhar com vários tipos de técnicas. Você pode trabalhar mais com técnicas que deixem o papel mais borrado, mais manchado, né? Trabalhar mais com manchas e deixar ele um pouco mais homogêneo. Mas isso só é possível usando um papel de boa qualidade que aguenta
bastante quantidade de água e também com lápis de boa qualidade que te permite fazer várias camadas sobre o papel para você poder chegar naquele tom desejado. O bom de você trabalhar com lápis de boa qualidade é que uma caixa com 12 cores já resolve a sua vida, porque afinal nós estamos falando de trabalhar com apenas 3 cores de lápis de cor, que são as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, e que a partir dela a gente consegue criar todos os tons de peles que existem. Então a gente não vai precisar de uma caixa com muitas cores, apesar de eu ter usado uma caixa de 36 cores, que é a que eu tenho em casa, mas se eu tivesse usado uma de 12, eu teria conseguido fazer a pintura, porque vocês vão perceber que eu não utilizei muitas cores para realizar essas pinturas. Ter uma caixa de lápis de cor de boa qualidade, você não vai precisar ter muitos lápis. Isso também vai te ajudar, porque você também não vai precisar comprar aquela caixa de lápis de cor de tons de pele, que nem existem muitas aí no mercado. Afinal, com 3 cores a gente consegue criar todas as cores que existem. Algumas lojas de materiais artísticos vendem esses lápis avulsos. Então você pode ir numa loja de materiais artísticos e comprar esses lápis avulso. Você vai lá e compra só os 3 lápis, porque existe também essa opção, sem necessariamente precisar comprar uma caixa, o que também vai baixar o custo do material. Outra coisa, também é possível comprar folhas de papel para aquarela avulsa também, o que vai ser mais barato do que comprar um bloco como o que eu mostro na lista de materiais. Então, você também pode utilizar o papel escolar. Tem uma marca que você encontra nas papelarias, que é o papel Canson, que é o papel mais conhecido. Também dá para usar, mas o ruim é que ele não suporta muita água. Então você vai ter que ir com mais calma na hora de você misturar as cores com o pincel com reservatório ou o pincel comum, que também dá para usar o pincel comum, mas precisa ser um pincel mais macio, justamente para não machucar o papel, para poder misturar as cores e chegar no tom desejado. Então é isso, gente, a seguir a lista de material. Então, bora começar? Essa é a lista de material que nós vamos precisar para fazer a pintura. Então, eu utilizei uma caixa de lápis de cor aquarelável da cor Ainor, é uma caixa de 36 cores. Como eu disse, precisa ser lápis de cor de boa qualidade. Essa caixa de lápis de cor aqui é uma caixa de lápis de cor muito boa, ela tem a qualidade intermediária, então o valor dela é um pouco salgado, mas não é tão caro quanto os lápis top de linhas, né, que são profissionais. Esse daqui é muito utilizado por estudantes, né, de arquitetura e de belas artes. Utilizei também caneta nanquinho. Os tamanhos que eu usei foi 1, 0,3 e 0,5. Utilizei caneta gel branca para fazer os brilhos no final do desenho. Você pode utilizar tanto a caneta gel branca ou essa caneta aqui. Então ela é uma caneta que ela vem com uma tinta acrílica branca que a gente também usa para fazer os brilhos no final do desenho, que seria brilho no olho ou aquela quando a gente quer dar o destaque em alguma coisa. O pincel com reservatório de água, que você compra em casa de material artístico. Claro que você pode usar o pincel comum, mas qual é a vantagem desse pincel? É que com ele você não precisa utilizar um copo com água, porque a água já está dentro dele. Isso ajuda muito a evitar acidentes, como por exemplo derrubar água no desenho. Porque basta você limpar, assim que você terminar de usar a cor, você limpa e você consegue usar ele até o final de todo o processo. Uma lapiseira, eu uso 09, eu uso grafite 09, que foi o que eu consegui me adaptar melhor, porque o 05 quebra muito.
um apontador, que pode ser qualquer apontador que você tenha em casa, mas de preferência um apontador já com a lâmina íntegra, né? Para que ele não quebre o lápis. Uma borracha, que precisa ser dessas borrachas brancas, que são borrachas que não ferem e nem mancham o papel. Então eu usei essa, que é uma borracha profissional, mas existe aquela escolar dessa mesma marca, que você encontra em papelarias, ela também serve. E o papel que eu utilizei é esse papel aqui, como eu já disse, precisa ser um papel de qualidade, porque a gente precisa que esse papel suporte grandes quantidades de água, porque a gente vai precisar colocar muita água para poder misturar as cores. Então eu usei esse papel Honey de 290 gramas, e essa é a referência dele, né? O nome desse papel é um papel que a massa é feita de cana, né, de açúcar, né, de bagaço de cana, e ele tem uma leve textura, não sei se está dando para ver, e o bom dessa textura é que essa textura ajuda a fixar o pigmento no papel, fica mais fácil de você passar o pigmento, né, o lápis sobre o papel e ele fixar. Vamos precisar também de uma flanela ou qualquer pano que dê para limpar o pincel, né? Porque, como eu disse, a gente usa o pincel e entre uma cor e outra a gente precisa limpar ele para que as cores não se misturem. Eu começo fazendo um esboço do desenho numa folha de sulfite. Eu sempre gosto de desenhar a partir da cabeça, né? Porque é a partir da cabeça que a gente tira o tamanho dos personagens, né? O tamanho que ele vai ocupar na folha. É a cabeça que a gente usa como sistema de medida para criar personagens. Então, por exemplo, uma mulher de tamanho mediano, né, de estatura mediana, tem entre 6 e 7 cabeças. Então, é esse o cálculo que a gente usa para fazer o tamanho dos personagens, né, para criar e para desenvolver personagens no desenho. Então, eu vou desenhando, fazendo o desenho na folha de sulfite para depois passar esse desenho para o papel para aquarela, porque isso é uma forma da gente ter um backup do desenho para, se der qualquer problema na hora que a gente estiver pintando, a gente poder recomeçar, né? Basta você guardar esse esboço e ter ele, caso durante o processo de pintura aconteça algum problema. Então, essa é a Thay, personagem da série Harlem, uma série que conta a história de 4 mulheres negras que vivem no bairro do Harlem. E é uma série que eu gosto muito e está disponível no serviço de streaming Prime Video. A próxima etapa do processo é transferir o desenho para o papel de aquarela. Eu faço isso passando um lápis grafite na parte de trás da folha. Então você preenche toda a parte de trás da folha com um lápis grafite. Isso cria um falso carbono e permite que você transfira o desenho para o papel de aquarela. Aí basta você, né, passar um lápis por cima do que foi desenhado, que esse desenho é transferido para a folha. É uma forma bem legal de você transferir o desenho, porque fica um traço bem levinho e fica fácil de você apagar depois, né? De você marcar menos o papel, né? Através desse processo. Algumas vezes eu levanto o papel para ver se todo o desenho foi passado para a folha de baixo, para ver se não ficou faltando nenhum detalhe. Agora, com a caneta Lanquinho, a gente começa a line art do desenho, né? A gente vai contornando todo o desenho com a caneta Lanquinho. Eu usei caneta 0503 e a caneta 1, e você vai passando, né, em cima do desenho e é livre. Você pode fazer traços mais finos, você pode ir engrossando os traços. Então é uma etapa assim que você faz conforme o seu gosto, né? Como eu tenho um estilo mais cartoon, então eu gosto muito de usar o nanquinho para fazer a line art dos meus desenhos e também para facilitar na hora de pintar, né? Porque conforme você vai
pintando, esses traços que a gente passa, que fica embaixo do papel, eles vão sumindo e o nanquinho ajuda a você não perder o desenho, né? Ajuda a visualização conforme você for desenhando também. E são técnicas e são opções de pintura, e cada artista decide, né, qual é a técnica e qual é a opção de pintura que faz mais sentido dentro do seu estilo. Essas são as 3 cores: amarelo, azul e vermelho. Eu vou começar pelo amarelo. Eu gosto de começar pela cor mais clara, né? Então eu começo pelo amarelo. É sempre recomendado você começar pela cor mais clara e ir da mais clara para mais escura. Então você preenche todo o papel com o amarelo. A próxima cor que eu uso é o vermelho, então eu preencho todo o desenho com vermelho. Por último, eu passo o azul. Eu vou preenchendo todo o desenho com azul. E eu vou intercalando essas cores até chegar na tonalidade que eu quero, né? No caso dessa personagem, ela tem a pele bem retinta. Então eu vou passar várias camadas do azul, voltei para o vermelho, passei mais uma camada do vermelho para poder dar uma escurecida. E aí mais uma camada do azul. O azul é uma cor que serve tanto para escurecer quanto para dar uma abaixada no vermelho, né? Para tirar aquele vermelhão. Aí eu passei amarelo, porque eu senti que precisava de um pouco de amarelo, mais um pouco de vermelho. Então, lembrando que você vai passando várias camadas, intercalando a camada de azul, de amarelo e de vermelho, até chegar na tonalidade desejada. Com o azul, eu vou fazendo a sombra, né? Eu já vou marcando a sombra no desenho com o lápis azul. Agora passo um pouquinho de vermelho para começar a colorir essa sombra. Um pouquinho de amarelo para dar uma baixada no vermelho, para igualar com o tom que já estava no papel. Mais um pouquinho de vermelho e assim a gente vai indo. E agora a etapa de passar o pincel com água. Depois de preencher todo o desenho, a gente vem com um pincel com reservatório e começa a misturar as cores com a água, né? Então a gente vai passando o pincel por todo o desenho e misturando as cores para chegar na tonalidade que a gente quer, né? Então, aquilo que estava parecendo que não ia dar em nada, que eram cores que estavam meio que jogadas, com o pincel a gente mistura e elas começam a chegar na tonalidade desejada, ó, fica até a sombra do ladinho. E agora é só a gente ir preenchendo o resto de desenho, né? Pintando a jaqueta e os demais elementos para completar a pintura, mas a pele já está pronta, né? Já deu para perceber que já cheguei na tonalidade desejada. Ficou um tom de pele bem legal e bem uniforme. Eu usei cinza para fazer a sombra nessa roupa, né? Uma dica para pessoas e para seres vivos, tipo animais, eu nunca uso uma cor só, eu sempre gosto de misturar cores, mas em coisas que a gente sabe que são coisas produzidas pelo homem, como essa jaqueta, eu usei um tom só, então só o vermelho já foi o suficiente para eu chegar na tonalidade que eu queria, e eu usei o cinza para fazer a sombra, né? Como é um objeto artificial que foi criado pelo nome, então faz sentido usar o cinza direto e uma cor chapada como o vermelho. Além disso, conforme você vai passando o lápis no papel, dependendo da força que você coloca, se você faz mais suave ou se você pressiona mais o lápis no papel, ele vai ficando ou mais claro ou mais escuro. Aqui, ó, no cacto, por um exemplo, eu usei 3 tons de verde. Então, 2 para criar a cor base e 1 mais escuro para fazer a sombra do cacto, né? Então, é assim que a gente vai criando o desenho, né? Que a gente vai preenchendo as formas.
Novamente usando o pincel para misturar as cores. O pincel com um reservatório, né, que a gente colocou água. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu usei uma foto para poder fazer esse desenho. Então, eu não precisei criar uma paleta de cores ou fazer uma seleção de cores previamente. Eu estou usando as cores da foto que eu usei para fazer o desenho. Eu coloquei um pedaço de papel embaixo da minha mão justamente para não borrar o desenho, porque na hora de passar, né, as camadas de desenho em algo que já está pronto, a gente pode borrar, né? Então, esse cabelo da Thay, eu usei só 2 tons de amarelo, eu não me preocupei muito em fazer um amarelo tão próximo do real, porque como o cabelo dela foi tingido com água oxigenada, eu achei que não precisava, né? Então eu quis usar um amarelo bem forte mesmo para destacar. E aí a gente vai preenchendo os olhos, a boca e finalizando os detalhes do rosto, né? Sempre o mesmo processo. Primeiro passa o lápis no papel e depois vem com o pincel misturando as cores. Novamente eu usei o papel para desenhar uma forma para criar o fundo. Esse verde, esse tom de verde, né? Eu escolhi porque o verde é a cor complementar do vermelho, então eu queria uma cor que equilibrasse, né, esse vermelho que tá na roupa dela, que é bem predominante na imagem, então eu quis colocar uma cor de fundo que desse uma neutralidade no desenho. E eu fiz uma forma livre, eu quis algo mais orgânico, então foi algo mais livre mesmo, sem me preocupar muito. Sim, eu virei o desenho para facilitar o processo, assim eu não iria ficar passando a mão por cima do desenho que já estava pronto, né? Então eu virei e fui preenchendo toda a forma com a água, né? E misturando a cor para dar o efeito de aquarelado no lápis. Agora eu peguei a caneta acrílica e tô fazendo as luzes, né? Eu tô colocando os pontos de luz. Vocês vão perceber que toda hora a minha mão some do desenho, porque eu estou lutando bravamente com essa caneta que resolveu não descer a tinta, né? Então toda hora eu tinha que ficar apertando ela para ver se a tinta descia. Lembrando que os pontos de luz são colocados no lado contrário da sombra. Então, se a sombra tá de um lado, a ponto de luz vai ficar do outro, né? Você faz o ponto de luz exatamente onde a luz bate, né? Que é a parte mais iluminada do desenho. Então, esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do processo e que possa ter ajudado. Até a próxima!